Muita gente está passando por isso aqui, ó, que esse seguidor passou, rótulos em atraso na campanha de propaganda eleitoral do Meta, ou do rótulo pago por. E nesse vídeo aqui eu quero trazer um pouco da minha experiência. Essa já é a minha terceira campanha eleitoral nas redes sociais, tá? Como gestor de tráfego pago, então já passei por todo tipo de campanha, seja vereador, prefeito, deputado federal, estadual, governo, tá? Ainda não consegui Senado e presidência, mas chegaremos lá um dia. Então, no meu backlog já existem mais de 15 campanhas, 20% de aproveitamento, e por isso falo aqui com certa experiência e propriedade para indicar as melhores ações aí para você tomar. Beleza? Se você não me conhece ainda, muito prazer, seja bem-vindo. Meu nome é Gabriel Van e esse aqui é meu canal onde eu falo sobre tráfego pago, tráfego político, negócios locais, tudo isso um pouco, beleza? Então, se você curte conteúdos como esse, onde não é muito elaboradinho, mas ligando a câmera e falando, eu convido você a se inscrever aqui, é grátis e eu tô sempre ajudando, passando a minha visão, minha experiência por aqui. Demorou? Então, vamos lá, rótulos, tá? Para que existe rótulo? Bom, nessa época eleitoral, a gente precisa distinguir, né, a Meta especialmente, além de 2022 ainda tinha Google Ads, mas hoje em dia o principal canal de tráfego político é no Meta Ads, tá? Então Instagram, Facebook, e aí dentro desse parâmetro, a Meta precisa seguir a legislação brasileira, tá? Por isso, ela criou rótulos políticos para que o usuário que está assistindo aquele anúncio possa, de forma transparente, saber quem é que está pagando por aqueles anúncios, tá? E que aquele usuário é um candidato ou um político ali que está tratando de temas sociais, temas políticos, ou de fato pedindo voto numa campanha eleitoral. No caso de 2026, estamos aqui correndo deputado federal, estadual, Senado, governo, presidência, tudo junto. É uma campanha maior, com mais fundo eleitoral, com algumas regras. Também quero falar um pouco sobre elas aqui ao final desse vídeo, então já fica aqui até o final. Algo extremamente técnico, mas que é extremamente importante na mesma medida, que vai fazer toda a diferença na sua campanha. Seja você agência de marketing, gestor de tráfego pago, o próprio candidato ou equipe assessoria do candidato, tá? Bom, existem dois tipos de rótulo: o rótulo pago por e o rótulo de propaganda eleitoral, tá? Até a pré-campanha, tá? É comum se usar o rótulo pago por, ou seja, fica o nome da página do candidato, então pago por candidato, né? E aí esse rótulo é um rótulo mais simples. Você cria esse rótulo com a página do próprio Facebook do candidato, depois de verificar a identidade dele, depois de fazer todos os procedimentos padrão, que eu comento também em outro vídeo aqui do canal recente. Se você não assistiu ainda, acho importante assistir. E também tem a questão do pagamento, né? Então você precisa estar com a conta de anúncio lá, indicando que você paga por esse anúncio, né, do candidato, mas é um pouco mais flexível, beleza? Em época de fato, corrida eleitoral, que começou dia 16 de agosto e vai até dia 4 de outubro, ou segundo turno além, você precisa ter o rótulo de propaganda eleitoral. Gabriel, é obrigatório? O que é necessário? Bom, é altamente recomendado que você rode com um rótulo de propaganda eleitoral, tá? Que consta lá CNPJ, então eleição 2026, nome do candidato completo, de acordo com o que saiu lá no CNPJ da campanha, e aí CNPJ da campanha, beleza? CNPJ tal. Se for uma majoritária, uma prioritária, né, precisa ter a coligação ao final também, tá? E esse rótulo é um rótulo mais completo, um rótulo mais robusto, onde você precisa validar lá o domínio do site, precisa ter um site, precisa ter o e-mail comercial desse domínio. Então, se é contato@candidato.com.br, precisa bater, a Meta vai cruzar esse dado com o site, né? E o que precisa ter nesse site? Bom, precisa ter imagem do candidato, o domínio que remeta ao nome do candidato, né? Então não dá para você ser o candidato X e colocar domínio bananas.com.br lá e uma foto de uma banana, cara, não vai passar. A Meta vai recusar esse rótulo, vai dizer que não pode constatar que aquele domínio é daquele candidato. A mesmo que você verifique o telefone, faz o telefone do jurídico, da assessoria ou do próprio candidato, verifica ali o telefone, tá? Que é um dos requisitos para criar esse rótulo.
Depois vai lá, verifica o código que eles enviam pro domínio do e-mail, então contato@candidato.com.br ou qualquer outro, tá? Pode ser .com, pode ser qualquer um, não importa, desde que seja um domínio no nome da pessoa ali, tá? E aí a Meta vai ter esse rótulo de propaganda eleitoral, fechou? Cara, coisa básica, simples. Dentro do site ali você coloca também o CNPJ da campanha, conta um pouco sobre o candidato, fala um pouco das propostas. Precisa ter um site elaborado, não adianta ser só uma foto ou algo muito simplão, tá? O algoritmo vai ler isso, vai rejeitar se for algo muito simples. Então passa ali um diazinho para criar a proposta, a coligação, o CNPJ, quem é um candidato. Algo não precisa ser também extremamente elaborado, mas que contenha informações suficientes para que, se uma IA passa por ali, que eu acredito que é uma IA, né, não é alguém manual, exceto quando você é rejeitado e solicita uma análise, pode ser que aí entra uma pessoa humana lá, né, uma espécie humana lá, para analisar o teu site, o teu rótulo, tá? Mas é padrão. Agora, é obrigatório, Gabriel, criar o rótulo de propaganda eleitoral, que contém lá, ó, eleição 2026, ou seja lá qual que você está assistindo esse vídeo, eleição 2026, candidato, CNPJ tal, coligação tal, se houver ou não. É obrigatório? Como eu falei, é altamente recomendado, mas pode rodar uma campanha com pago por? Olha, juridicamente, se você tiver em todos os posts o CNPJ da campanha, o mesmo que tem no rótulo, no post, na legenda do post, ou no próprio criativo da imagem ali, ou do vídeo, cara, dá para você utilizar o rótulo pago por, tá? Assim, é possível, mas é interessante que você não faça isso, tá? Porque pode dar problema, pode ser interpretado de outra forma. Às vezes a gente esquece de colocar lá na legenda do post o rótulo, né? Então, se for o caso, rodar com pago por, até sair o rótulo da propaganda eleitoral, respeitando ali no criativo o CNPJ da campanha, tudo certinho, na legenda, e aí pago por, cara, até passa, tá? É tranquilo, mas eu sugiro que você já se antecipe para não ter equívocos para você colocar o rótulo completo de propaganda eleitoral. Até fica mais coerente ali com o período de campanha de fato, tá? Então, cara, precisa ter o site, precisa ter o domínio certinho, explicando sobre o candidato, tá? Para você criar esse rótulo de propaganda eleitoral. Agora, por que está demorando? Cara, ele é um rótulo que mostra, porque nessa época entra fundo eleitoral, então é um dinheiro nosso, um dinheiro seu que vai para a federação, e a federação distribui esse fundo eleitoral para os partidos e tal. Então é um dinheiro do pagador de impostos. Ele precisa ser transparente, as pessoas precisam saber que daquela campanha, daquele candidato saiu tudo isso e fica exposto na biblioteca de anúncios do Meta Ads ali, fica tudo transparente para você visualizar, para você enxergar. Então, se tiver alguma consistência, cara, cabe ali o Tribunal de Superior Eleitoral vai investigar, pode até desmanchar uma candidatura se constatar que houve fraude, pagamento de multas. Então é algo bem delicado que a nível nacional precisa ser transparente. Por isso que a Meta, para se encaixar dentro dessa transparência toda, criou essa parte de rótulos de campanha política, tá? Bom, e aí agora eu vou trazer o artigo que recentemente saiu, falando sobre a parte orgânica. A gente falou do tráfego pago, agora a parte orgânica da Meta, tá? Se você tá curioso para saber o que é, pode continuar nesse vídeo, senão a parte de tráfego pago, rótulo, já tá encerrando aqui, né? Obviamente, eu vou responder a pergunta, por que tá demorando? Cara, porque existe uma demanda muito grande, tá? Precisa ser passado pelas IAs. Então, por ser tão complexo assim, não dá para a IA simplesmente aceitar ou aprovar, ou ter um cuidado um pouco maior. Então, a campanha começou dia 16 de agosto. Cara, eu tô gravando esse vídeo no dia 20 de agosto. Hoje já são todos os rótulos que eu já pedi, mas demorou o quê? Vamos lá, 96 horas úteis, né? 4 dias úteis para aprovar todos os rótulos, os que foram pedidos por último na sexta-feira? Pois é, mas todos eles já foram realizados aqui. Se você ainda tem algum em atraso ou alguma dúvida, usa a aba de comentários aqui embaixo, tá? Não dá para eu saber todas as dúvidas de vocês, então contribui aqui, porque eu vou olhar todas elas, vou responder todas elas, beleza? Acho extremamente importante
a gente ter esse contato, até pode ser dúvida de outra pessoa, vai abrir a caixa de comentários e vai saber, vai se informar ali, a gente vai trocando essa ideia, beleza? Bom, agora voltando, parte orgânica, a Meta também mudou o algoritmo orgânico, então tá mais difícil disparar conteúdo político organicamente para quem não segue o candidato, tá? Então, forçando mais ainda candidatos a utilizarem tráfego pago para alcançar pessoas, especialmente se é um candidato novo, que não tem audiência, cara, o teu conteúdo ele não vai viralizar muito grandemente aí para pessoas que não te seguem, tá? E nessa época eleitoral. Foram mudanças, respeitando novas leis aí de propaganda eleitoral. Então, a Meta se adequou e conteúdos orgânicos, então, vão ficar cada vez mais limitados para a época eleitoral, beleza? Outra questão talvez leve um debate se isso é injusto ou não, porque se é um candidato já de muito tempo, que tem uma audiência muito grande, vai ter maior alcance, porque a base que segue, que interagiu, vai receber mais esses posts. Então, se tu tem uma base maior, tu vai, querendo ou não, ter um privilégio em relação a quem não tem, mas esse é o game, esse é o que a gente precisa respeitar, é o que está acontecendo agora. E nessa campanha eleitoral, a gente pode até perceber se você aí está recebendo menos conteúdos políticos ou não. Na última campanha, o feed era lotado de campanha eleitoral, mas nessa eu já percebo sim que isso tem reduzido bastante. Eu não estou vendo praticamente nada do que eu não sigo no Instagram ali ou no Facebook. Não estou recebendo nada a não ser conteúdos de tráfego pago ou de políticos que eu eventualmente já interagi. Beleza? Então eu quero saber a tua opinião também, tua percepção aí do lado de lá. Fechou? Se você vai sair desse vídeo agora com uma percepção melhor sobre rótulos de campanha eleitoral, atraso, dúvidas, cara, deixa um like, fortalece aí a nossa mensagem. Também continua assistindo o canal, começando por esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.